Bom dia, bom dia, bom dia, meus amigos, meus irmãos, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui. O nome dessa música aqui, pessoal, é Fountains. É só procurar fontes em inglês e é um medley. O nome do autor aqui é o Josh Baldwin. E o nome da música é Fountains com Came to Rescue. E eu amo essa música, a gente canta essa música na igreja e eu tô muito feliz. Pessoal, meu dia começou hoje 5 horas da manhã, pessoal, 5 horas, um dedinho me cutuca e fala assim, ó, tô com contração de 15 em 15 minutos, de repente era 10 em 10 minutos e eu achei que eu não ia fazer essa live aqui hoje, achei que não ia dar tempo, mas deu, pessoal, cheguei no hospital e aí é o seguinte... A gente tinha que preencher o negócio lá, e estava escrito assim, ó, você teve contato com alguém com Covid nos 7 dias? E eu fui honesto, coloquei que sim. Quando coloquei que sim, a mulher quase me jogou pela janela do hospital, me expulsou, mandou eu lá no portão do hospital. E aí eu falei, calma senhora, calma. E eu fiquei muito bravo, quase que eu virei no Satanás hoje cedo, já cedinho. E aí ela falava assim, você tá louco? Eu falei, mas moça, faz 9 meses que eu tô em contato com gente com Covid. Ou vai dizer que você não tá? Lá na tua casa não tem. Não, mas você tinha que estar quietinho em casa. Falei, mano, você tá de brincadeira comigo. Eu com 3 filhos, indo pro 4º filho, você tá de brincadeira que eu vou estar quietinho em casa. Olha bem minha cara de mané, né? E resumindo, pessoal, o bicho já pegou cedo. Aí a gente tá no impasse agora, porque daí eu fiz um teste de Covid de farmácia, deu negativo. Porque o que aconteceu? Eu fui num velório 7 dias atrás. E aí nesse velório tinha uma pessoa que foi ontem diagnosticado com Covid, que pode ter sido lá no velório, pode ter sido depois do velório, enfim. Mas isso foi o preço de ter sido honesto e verdadeiro. Podia ter colocado não. E resumindo, né? Maternidade Curitiba, tá? Anote bem esse nome. Quando você for lá, eles vão já, se você for ganhar um bebê, já vá com um teste na mão para você não precisar passar por desacordos lá. E aí o negócio ficou pior quando o porteiro falou, ih cara, ontem teve um cara aqui ó, que teve quadrigêmeos e a mulher dele tava lá em cima ganhando nenê e ele tava aqui embaixo obrigado a ficar pro lado de fora do hospital. 2 dos 4 filhos morreram e ele não teve a oportunidade de poder participar do parto lá e o cara tava que nem um urso, tava que nem um leão aqui. Então é embaçado, né? Vamos falar a verdade que essas horas eu só lembro que entender dói menos, tem que entender, eu falo, tem que entender, fica tranquilo, tem que entender, mas eu percebi que a enfermeira não entendeu, a enfermeira ainda tá aterrorizada com o Covid, meu Deus, o Covid tá matando, pois é, desde que o homem existe alguém tá morrendo, essa é a verdade, desde que a humanidade existe, alguém tá morrendo, então... eu percebi que eu tava mais em paz do que a própria enfermeira lá. Mas resumindo, a Aline tá deitadinha aqui em casa e a qualquer momento ela pode me chamar e eu preciso cortar essa live e correr para a maternidade, porque se Deus permitir, a nossa bebezinha nasce exatamente hoje. Então, tô grato a Deus por estar aqui, 21 graus, Curitiba deu uma esfriadinha, tá nublado hoje, mas tá maravilhoso, dia maravilhoso. Sejam todos bem-vindos à família Dietz. Tá igual o BBB isso aqui, eles estão tudo espiando a gente aqui para ver o que tá acontecendo. Meu irmão, a minha cunhada, a Silvana, minha mãe tá aqui, a Sara. 4 cidades da Alemanha estão aqui junto comigo. Meu amigo Júnior Maia do Ceará, né, pastor da Igreja do Cinema lá por um bom tempo, um irmão na fé. É muito bom poder estar aqui com você, meu irmão Júnior. Então, pessoal, vamos rápido antes que eu seja impedido de compartilhar um pouco sobre o que eu tenho nessa manhã. Estamos na 3ª semana, no último dia do Axioma 16. Cara, o que é axioma? Axioma é uma máxima popular. Axioma é um provérbio popular. Axioma é uma cápsula de conhecimento que você pode, com certeza, em uma frase, aprender uma lição de vida. E o axioma de hoje... Então sejam todos bem-vindos, senhoras e senhores, amigos e amigas, continuam torcendo por mim, né?
mesmo que a sorte já está do meu lado desde que eu nasci, foi a sorte que me criou. Então, mas continuem torcendo para que seja hoje, né? Se for amanhã, tá muito longe ainda. Mas eu tô louco para ver a carinha da minha bebê e agradecer Jesus por mais esse lugar que a gente vai passar, certo de que Ele está conosco. Sejam bem-vindos, Morretes, BH, Minas Gerais, de onde vocês estiverem, alinhe seu coração. Se você estiver onde você está agora, faz o seguinte, dá uma puxada bem profunda de ar assim, ó. Assopra. Isso, mais uma vez. Assopra, isso. Agora relaxa aí, fica tranquilo, porque Jesus está na mesa. E é tempo de a gente abrir a palavra. Eu oro para que Jesus, hoje, ele ajuste mais meio grau da sua bússola. Que teu destino hoje seja tocado de uma maneira ímpar. E que, como todos os dias aqui, a igreja de Jesus seja construída, seja fortalecida e edificada. Amém? Axioma número 16, anota aí. A vida é uma jornada. Se você se apaixonar pela jornada, você será um apaixonado até o fim dos tempos. Se você ser um apaixonado pela jornada, você será um apaixonado até o último dia da vida. Hoje eu quero falar sobre a vida como uma jornada. Hoje o tópico dessa manhã é o desenvolvimento e planejamento de uma vida imprevisível. O tópico dessa manhã é como eu planejo e desenvolvo uma vida imprevisível. Porque uma coisa é ser displicente, outra coisa é ser imprevisível. E o fato que hoje eu quero que você guarde duas palavras: planejamento e imprevisibilidade. Planejamento e imprevisibilidade. As pessoas elas estão correndo da imprevisibilidade. Por quê? Porque elas estão confundindo em ser imprevisível com ser não planejado. E há uma grande diferença entre eu não planejar a vida e eu viver uma vida imprevisível. E hoje eu quero dizer para você, projete a sua vida com um planejamento de uma vida imprevisível. Não é que você vai planejar uma vida imprevisível. Não. Você vai planejar, ou melhor, você não vai ter um planejamento imprevisível. Não é um planejamento imprevisível. É planejar uma vida imprevisível. A obra aqui é uma vida sem previsibilidade, sem previsões. Ao longo das minhas viagens, desde que eu comecei a entender a vida, vamos começar antes disso, deixa eu falar uma coisa antes. Paixão é o único sacrifício que não te custa nada. Uma das coisas mais bonitas de a gente testemunhar na terra é uma pessoa apaixonada. Você já foi essa pessoa apaixonada? Você já deu presentes caros, pagando em 10 vezes? Você já lavou o carro, entregou de tanque cheio para impressionar a tua namorada? Você já viajou de uma cidade para outra só para jantar com ela? Você já fez loucura, pagou mensagem ao vivo, fez todo mundo passar a maior vergonha na frente da vizinhança? Mas o fato é que tudo isso, a vida, a compaixão, ela muda a tal ponto que as pessoas à sua volta, elas arregalam o olho e falam: o que aconteceu com ele? Tá bobo, ficou besta. Ou com ela, né? Tanto faz. Mas o fato é que a paixão é uma magia. Paixão é um toque, é uma coisa que te invade, que é maior que você. E eu acredito que é possível viver apaixonadamente a vida. Eu acredito que existem pessoas que estão com paixão pela vida e pessoas que estão sobrevivendo a vida. Lembra, paixão é o único sacrifício que não te custa nada. É aquele sacrifício que depois que você só se deu mal, você faria tudo de novo. Por quê? Porque você é apaixonado. E a vida, ela é um sacrifício. Acordar de manhã, lavar as crianças à noite, levar na escolinha, ir para a igreja, abençoar as pessoas, ajudar a sepultar um amigo. A vida, ela é uma jornada de sacrifício. Acordar todos os dias, lutar contra os boletos, pagar funcionários, descobrir soluções quando as coisas não vão bem. São sacrifícios de vida que você tem a opção de fazer isso com paixão ou sem paixão. Com a paixão, isso te custa bem menos.
Com a paixão você se desgasta muito menos. Com a paixão você produz o dobro. A paixão é um combustível. A paixão é o que te move. A paixão é o que te mantém acordando cedo. A paixão é o que te dá gana, te dá vazão, te dá vontade de empreender resultados. E a vida é uma jornada. Se você se apaixonar pela jornada, você será um apaixonado até o fim dos tempos. Em João 3,8, e aí aqui eu quero falar um pouco sobre a maneira como eu entendi a vida. Muito cedo eu tive pai e mãe em casa que viviam apaixonadamente a vida. Só que era uma vida que a paixão estava na vida. A paixão não estava nas coisas. Porque eu posso viver uma vida apaixonada nas coisas e uma vida apaixonada nas pessoas que têm as coisas. Eu posso ter uma vida que é apaixonada pelo jet ski, a vida apaixonada pelas compras em Miami, uma vida apaixonada pela casa com arquitetura, uma vida apaixonada pelos carros esportivos, uma vida apaixonada pelo salto de asa delta ou de paraquedas. Por quê? Porque existe um lado da paixão da vida que é eu desfrutar das coisas. Existe um outro lado da paixão da vida que é amar a própria vida, a vida das pessoas. Mesmo que não tenha jet ski, não tenha carro, não tenha restaurante, não tenha nada, mas tem aquele churrasquinho na laje. Por quê? Porque você é tão apaixonado pela vida que você quer estar com outras vidas. É aquela paixão por pessoas, aquela coisa... eu e a Aline aqui, a gente sempre brinca, né? Que a gente precisa aprender a ficar em casa. Por quê? Porque a gente sempre está precisando de alguém. A gente sempre gosta de estar com os outros. E é engraçado porque a mãe da Aline nunca foi assim. É o contrário, a mãe da Aline ela precisa estar sozinha. O irmão da Aline precisa estar sozinho. Ela veio de uma cultura que estar sozinho é o normal. Eu vim de uma cultura que estar sozinho é anormal. E aí foi interessante porque essa junção hoje tem o equilíbrio. Ela precisa das pessoas, eu preciso estar sozinho às vezes, várias vezes. Principalmente pela manhã. Mas no tempo que eu passei viajando o mundo, morando em alguns países, morando em algumas cidades, morando na casa de alguns amigos, de irmãos, de parentes, eu comecei a perceber que existe uma vida que as pessoas deixam de viver porque estão demasiadamente focadas ou distraídas trabalhando. E eu descobri ao longo dos últimos 20 anos uma paixão pela vida, uma intensidade pela vida, onde viver a vida dispensa qualquer atividade extra. Sabe aquela coisa que você vai para uma cidade, você chega na cidade e você não quer fazer nada? Por quê? Porque estar na cidade foi a tua paixão. Sabe ir para a Itália? Você chega na Itália e você não precisa fazer nada. Por quê? Porque você chegou na Itália e estar na Itália já é a própria paixão. Tipo, eu estou aqui, tá ótimo. Só que quem já conhece a Itália vai falar assim, não, vamos ver o Coliseu. Vamos para Veneza, você tem que ver aqueles canais. Não, você tem que andar na gôndola, porque você tem que... E de repente você começa a projetar as suas paixões nas coisas que você pode fazer. Então quando você não faz, você não tem a paixão. Então uma paixão é de fazer, outra paixão de ser e estar. Eu acredito que hoje existe um senso comum que as pessoas elas têm a paixão por fazer na vida. Fazer compras, paixão por fazer snowboard, paixão por fazer uma viagem internacional. Só que poucas pessoas têm a paixão pelo ser na vida. Ser na vida significa o seguinte: eu sou suficiente comigo mesmo aonde eu estiver. Por quê? Porque a minha paixão na vida está na própria vida. Eu tenho paixão pela vida. Eu amo viver. Então quando você está num lugar, numa praia, você vai caminhar na praia. Quando você está no pico de uma montanha, com menos 15 graus negativos, neve de 1,5 metro na porta, aí você está feliz de estar curtindo um chocolate quente na frente de uma lareira, esperando a neve derreter e o frio passar. Sabe aquela coisa que você carpe diem, você enjoy the day, você curte o momento, você internaliza o momento. E eu percebo que algumas pessoas, elas não entenderam que a vida é uma jornada, porque elas colocaram que o fim da jornada é o ponto.
Eu me lembro que recentemente, quando eu comprei o último carro, eu e a Aline, a gente tinha uma viagem de quase 600 quilômetros para fazer de carro. E aí a gente adiou uma semana depois da viagem, porque uma semana antes eu teria que fazer a viagem com um carro 1000. Carrinho emprestado da minha sogra e tal, 1.0. Aquele carro assim que só falta... Alguém tem que empurrar atrás na subida, porque não anda aquele negócio. E aí eu tava comprando um carro que deu problema de documentação, o consórcio que eu tava transferindo e tal. E aí eu convenci a Aline, falei, vamos esperar uma semana depois. Quando eu fiz essa viagem de 600 km de ida e 600 de volta, foi impressionante o quanto a experiência daquele carro que a gente tava mudou a experiência da viagem. A gente percebeu que se eu tivesse num carro 1000, se a gente tivesse dentro daquele carrinho 1000zinho assim, né? Um carrinho tudo simplesinho e tal. Porque é o meio de transporte, você senta dentro para esperar chegar. A gente percebeu que a nossa expectativa estaria na chegada. Vamos ver como é que é o hotel, fazenda, nossa, vamos ver como é que vai ser os canyons, como é que vai ser a Serra do Rio do Rastro e tal. Por quê? Porque a jornada está sendo tão árdua, está sendo tão calor, né? As janelas abertas, o barulho. Só que com esse carro que eu estava indo, que era um carro que eu tinha recém comprado, a gente percebeu que a gente curtiu mais o percurso de 600 km de ida e 600 de volta do que o próprio destino. Inclusive porque no destino a gente deu náuseas, vômito e diarreia, em mim e na Aline. Teve uma tarde que a gente passou no hospital tomando soro, cada um numa maca. Só que a gente estava muito feliz, por quê? Porque o percurso de 600 km, que era para ser uma tortura, que nunca ia chegar, na verdade foi a própria viagem. Foi o melhor tempo da viagem que eu e a Aline tivemos. E eu percebo que as pessoas, elas estão vivendo a vida hoje mais preocupadas aonde vão chegar do que por onde estão passando. Elas estão sobrevivendo dias, estão pegando curvas, elas estão atravessando cenários que elas não estão reparando e prestando atenção na paisagem. Elas perderam a capacidade de desfrutar a jornada. Por quê? Porque existe uma expectativa tão demasiada em chegar no destino que elas não estão percebendo o quanto elas não desfrutam da jornada. E a vida não é sobre um destino que eu e você a gente é para chegar, a vida é sobre uma jornada que eu e você nós precisamos entender que precisamos desfrutar. Se você ainda está projetando que a tua felicidade vai vir quando você casar, você já está perdendo viagem. Se você ainda está projetando que o dia que teu filho nascer você vai ser feliz, que o dia que você tiver tua casa própria você vai ser feliz, você provavelmente já está focando demais num destino e de menos numa jornada, numa curva que a vida está te apresentando hoje. E hoje eu quero trazer para você a consciência, o mindfulness, a profunda consciência do teu agora, do quanto você está vivendo hoje. Em João 3, 8 a 11, diz assim, João 3, 8 a 11. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. O vento ele sopra onde quer, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. A gente só escuta a voz do vento. Esse texto está dizendo que o vento tem a voz. O vento sopra para onde quer e você ouve a voz do vento, mas você não sabe de onde ele vem, nem para onde o vento vai. Meu pai tinha uma piadinha que ele falava: Rebeca, fecha o portão porque está ventando muito. E a Bíblia diz assim: é todo aquele que é nascido do Espírito. Como que é alguém nascido do Espírito? Tem uma voz, sopra, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, e ele sopra para onde quer. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E aí, Jesus estava falando isso para um grande mestre teólogo, um cara impressionante, que responde para ele: Jesus, como pode ser isso? Perguntou-lhe Nicodemos, e Jesus respondeu: Tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? E hoje uma das coisas que eu mais paro para me perguntar é quantas pessoas que eu consigo encher uma mão, que eu conheço,
que vive uma vida nascida no Espírito. Não, calma, mas eu sou salvo. Então, ser salvo é uma coisa, viver a vida nascido do Espírito é outra coisa. Quantas pessoas hoje que entendem a terra vivendo como um nascido do Espírito? A Bíblia diz que ninguém sabe para onde vem nem para onde vai. A gente só escuta a voz. Você sempre está escutando a voz. Só que você não sabe para onde ele vai nem de onde ele veio. E hoje eu estou falando aqui sobre o planejamento de uma vida imprevisível, uma vida de vento, uma vida onde você tem uma voz, mas você não tem um destino previsível. Quando a gente está falando da vida como uma jornada, a gente precisa entender que a jornada ela é parte do imprevisível. A jornada ela traz consigo as suas surpresas. A jornada ela traz consigo as suas interrupções. Existem percursos da jornada que são pedregosos. Existem percursos da jornada que são uma grande descida com uma reta, onde você pode acelerar tudo e andar em 3 vezes mais a velocidade que você veio no começo da jornada. Existem percursos da jornada onde a via está interditada, onde é necessário parar, onde é necessário você esperar. E aí em 1 Reis 15:5, a Bíblia diz: porquanto Davi fez o que era reto perante o Senhor, e não se desviou de tudo quanto lhe ordenara em todos os seus dias da sua vida, senão no caso de Urias o Eteu. Em 1 Reis, o texto está dizendo que Davi, sem ser nascido do Espírito, ele não se desviou de tudo quanto o Senhor lhe ordenara, ou seja, Deus era uma voz de comando dentro dele. Aí ele diz, com exceção no caso de Urias, que Deus não tinha nada com aquilo. Talvez foi um dos únicos momentos de imoralidade, um dos únicos momentos de queda, de baixa, de transgressão que Davi teve na vida. O momento onde eu brinco que ele foi um estuprador seguido de assassinato. Ele primeiro abusa e usa de uma mulher e depois manda matar o marido dela. Só que Davi ele fez o que era reto perante o Senhor e não se desviou de tudo quanto o Senhor lhe ordenara. Ou seja, Davi ele reconhecia uma voz. E essa voz não era de dentro, era uma voz de fora. A voz de dentro é a voz daqueles que são nascidos do Espírito. Davi não teve a oportunidade de nascer do Espírito. Por quê? Porque o Espírito não havia sido derramado sobre toda a carne. E hoje eu quero falar com vocês sobre 2 tipos de pessoas na Terra. Isso aqui eu aprendi com um cara muito sábio recentemente. E a gente estava junto, eu, o Juliano, um senhor amigo nosso. E se eu não me engano, foi inclusive o Juliano que citou e destacou isso aqui. Existem 2 tipos de pessoas. O primeiro tipo de pessoa são pessoas que vivem em cima do que Deus disse. E o segundo tipo de pessoas que vivem em cima do que Deus está dizendo. Como assim, Cal? Preste bem atenção nisso. Existem 2 tipos de pessoas. Pessoas que vivem o que Deus disse e pessoas que vivem em cima do que Deus está dizendo. Isso tem 2 universos, são 2 estilos de vida completamente diferentes. E aqui eu começo a dizer que o politicamente correto, o religioso, ele vive preocupado com o que Deus disse. Por exemplo, Deus me dá uma palavra de comando aqui e fala assim: Cal, se mude para a Austrália e vai ser pastor lá. Eu coloco isso na cabeça e daqui até a Austrália, na igreja que eu for empregado, eu não escuto mais absolutamente nada. Eu não discerno nada, eu não aprendo nada. Por quê? Porque eu estou tão focado no que Deus disse que eu acabo esquecendo o que Deus está dizendo. E a maioria dos cristãos estão vivendo essa dimensão de vida. E é uma vida que é incompleta, é uma vida que é equivocada. Por quê? Porque você vai sempre justificar, sim, que Deus te disse. Não, porque Deus me disse. Deus falou para eu ser missionário. Tá, mas o que falou depois disso? Quando Deus te chamou para ser missionário, Ele parou ali quando você se tornou missionário? Será que depois disso Deus não te falou mais nada?
Não, Deus falou para eu casar com ele. Beleza, mas até você casar com ele, o que Deus disse nesse meio tempo entre você casar e você não ter casado com ele? Não basta você viver uma vida baseada no que Deus disse, porque isso vai te fazer você estar demasiadamente preocupado com o destino e demasiadamente distraído com a jornada. Deus, Ele deseja que eu e você, nós vivemos como vento, imprevisível. Planeje a sua vida imprevisível. Eu e você, nós precisamos ter uma vida que nós planejamos intencionalmente em nós podermos ser imprevisível. O que é ser imprevisível, Cal? É você entender que talvez semana que vem você vai me ver fazendo uma live lá da China. Literalmente da China, de Dubai, de Singapura, não sei. Por quê? Porque hoje eu vivo uma vida baseada no que tudo é possível. Nossa, Cal, por quê? Você tem tanto dinheiro assim? Não é sobre dinheiro. Uma vida onde tudo é possível, o dinheiro não consegue viver. Senão os ricos seriam limitless. Mas uma das pessoas mais que tem menos, uma das pessoas mais limitadas são os ricos. Eles são extremamente limitados, mesmo que eles tenham muitos poderes para comprar, para ter, para ir. Só que no fundo eles estão presos a justamente isso que eles têm. Só que eu não estou falando de uma possibilidade de riqueza, onde você pode comprar o carro que você quiser, onde você pode comprar a passagem para o país que você quiser. Porque tem muitos ricos que eles têm dinheiro para comprar a passagem para o país que eles querem, mas eles não têm uma razão para ir para nenhum desses países. Esse é o problema de uma riqueza vazia. Esse é o problema da ganância, da ambição. Por quê? Porque você pode sim ter dinheiro para você comprar uma passagem para qualquer lugar do mundo. O fato é que se você não tiver uma razão para ir nesse lugar do mundo, você perdeu a lógica da vida. No reino de Deus, nascido do Espírito, você não precisa ter o dinheiro. Você precisa ter apenas uma razão. Que você precisa estar em outro país, Deus te leva lá. O recurso ele emerge na terra. Quando Deus manda, até o diabo obedece. De repente é um fulano, ciclano, é o satanista, é o umbandista, é o maçom, quem for. Ele traz o recurso na mesa para que você vá. Como assim, então? Tá dizendo que a vida é fácil assim? Não sei se é fácil. Se fosse fácil, você já estaria vivendo ela. Mas não é que é fácil, mas é muito simples. A Bíblia diz que aos pecadores, Deus lhes imputa trabalho para que trabalhem e amontoem a fim de dar para aqueles que agradam a Deus. Irmão, enquanto você está trabalhando, alguém está agradando a Deus. Nossa, Carlos, você está dizendo que eu não agrado a Deus? Não, estou dizendo que talvez você só está trabalhando. Achando que não, eu sou livre. Ué, preciso pagar minhas contas. Ué, preciso casar. Ué, preciso... Eu te pergunto, mas isso tudo agrada a Deus? Isso tudo você faz por Deus ou faz por você? E quando eu falo por Deus, não é aquele Deus do pensamento positivo. Estou falando do Deus que talvez vai ter voz suficiente na sua vida para te mandar para outra nação. O Deus que vai ter voz suficiente na sua vida para mandar você dizer assim: ei, doa esse carro velho aí. Não, Deus, mas esse carro aí falta 20 parcelas ainda. Nem terminei de pagar o carro. E Deus fala: doa esse carro velho. Porque você não sabe o que Deus tem atrás desse carro. Você não sabe o que Deus tem atrás da próxima curva, da próxima descida, da próxima esquina. Eu nunca vou me esquecer o dia que eu cheguei na minha lua de mel com a Aline em Roma. Deixamos as coisas no hotel, descansamos e tal. No outro dia, muito cedo, a gente saiu, colocou a mochilinha e foi caminhando assim. Era tanta distração na rua. Igreja para todo lado. Você olha a igreja aqui, a igreja ali, a igreja de São Pedro, São João, a igreja aqui que tava os mendigos que pediram na porta, não sei o que, para os discípulos e tal. Só que de repente a gente virou uma rua, quando a gente virou assim, ó, era absurdo a visão do Coliseu. Absurdo. Era assim, como se você virasse uma esquina e visse o Coliseu, o monumento. Um monumento da dimensão de um estádio atrás de uma parede. Tipo, tem a parede aqui, você olha assim e fala: meu Deus, eu estou encostado com o monumento, com o Coliseu. E aquilo foi tão emocionante pra gente assim, porque a gente tipo ficou assim: nossa, a gente chegou a um lugar que a gente queria ir sem ninguém ter levado a gente.
A gente chegou no Coliseu, que era o ponto auge da Itália, de Roma, onde a gente foi. Só que a gente chegou antes de ir. Consegue imaginar isso? Tipo, a gente não estava indo. A gente estava passeando na rua e de repente a gente chegou no lugar que a gente queria ter ido. E assim que eu entendo a vida com Jesus. Você precisa viver uma vida tão íntima nesse caminho que você vai ser surpreendido em algumas esquinas que você nunca imaginava. Surpresas e monumentos que Deus tem para o seu futuro, que você nunca imaginou que Ele tinha reservado isso para você. Experiências que você nunca imaginou que seria digno de vivê-las. Então, cuidado para quando você achar que você está vivendo em cima do que Deus disse. Irmãos missionários, cuidado. Eu tive um pai que ele tinha um chamado missionário e ele achou que isso era tudo na vida. E hoje eu olho meu pai e sei que ele combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Só que eu sei que ele podia ter sido muito mais do que um missionário. Muito mais. Nossa, Carlos, você está dizendo que ele viveu errado? Não. Só estou achando que ele existia para coisas além do que ser missionário. Por quê? Porque hoje eu sou esse cara. Hoje eu vivo para o reino de Deus. Só que eu não vivo só para o reino de Deus porque Deus me deu a terra. Os céus pertencem a Deus, mas a terra Ele me deu. Se Ele me deu, eu desfruto dessa terra. Se Ele me deu, eu exploro essa terra. Se Ele me deu, eu extraio, eu exploro essa terra. Só que tudo com consciência de reino de Deus. O reino de Deus está soberano, está acima de tudo isso. E agora existe o segundo tipo de pessoas que vivem no que Deus está dizendo. Ei, o que Deus está dizendo é primário do que Deus disse. Como assim, Cal? Porque se você entendeu o que Deus disse, mas não entendeu o que Ele está dizendo, você nunca vai chegar naquilo que Deus te disse. Se você entender o que Deus disse, mas não escutar o que Ele está dizendo, você nunca vai chegar onde Deus disse que você chegaria. E aqui eu quero falar sobre João 10, 24. Então eu comecei lendo primeiro João 3, 8, que diz que aquele que é nascido do Espírito é imprevisível, é como o vento. Irmão crente, eu te desafio, comece a viver assim. Pronto para tudo. Pronto inclusive para a morte. Pronto inclusive para ficar sem dinheiro, sem patrimônio. Pronto para perder teu patrimônio. Pronto para quebrar sua empresa. Pronto para você ser o pastor sênior de uma nova igreja que você vai gerar. Pronto para você ser talvez o fundador do próximo orfanato da sua cidade. Esteja pronto, meu irmão. Saia do quadrado, saia dessa vida tanto previsível que a gente vive, gasta toda a saúde para ganhar o dinheiro e depois gasta todo o dinheiro para recuperar a saúde que você perdeu. Essa lógica da vida ela está invertida. A gente está fazendo uma coisa muito errada. A vida é mais do que juntar dinheiro. A vida é muito mais do que você juntar um patrimônio que vai ficar para alguém. A vida é muito mais do que você viver para os seus filhos e achar que você fez grandes coisas. A vida é muito mais, irmãos. Viva uma vida digna de ser chamado filho de Deus. Viva uma vida digna na dimensão de ser chamado filho de Deus. João 10, 24. Os judeus chegam, cercam Jesus, constrangem ele e falam, hoje a gente pega ele na esquina. E aí eles fazem a seguinte pergunta: Jesus, até quando nos deixará a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Respondeu-lhes Jesus, já vos-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Olha que interessante, ele está falando não sois das. Ele não está falando não sois as. Se não sois das, é que os judeus estavam sendo ovelhas de algum outro aprisco, de algum outro rebanho.
E Jesus falou: não, vocês não são ovelhas das minhas, vocês são outro tipo de ovelha. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Logo eu entendo que quem não ouve a voz não é conhecido por Deus. Quem não ouve a voz do bom pastor não é conhecido pelo pastor. Só que quem ouve as minhas vozes, eu as conheço e elas me seguem. Aí Jesus segue dizendo: eu lhes dou a vida eterna, por isso jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Aquilo que meu Pai me deu é maior que tudo. Novamente, pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras da parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Eu tenho mostrado para vocês muitas obras. Curei no sábado, perdoei uma adúltera, comi na casa do bandido da cidade, dormi lá. E por qual dessas obras vocês querem me apedrejar? Responderam-lhe os judeus: não é por obra que nós te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois tu, sendo homem, te fazes Deus a ti mesmo. Olha que interessante. O judeu conhece a Deus ou não? Você acha que judeu é do time contrário ao reino de Deus? O judaísmo, vocês acham mesmo que ele é coisa de Satanás? Você acha que o povo escolhido de Deus pertence às trevas? Só que Jesus aqui estava falando com filhos adotivos. Jesus aqui estava falando: ei, irmãos, vocês não sabem o que vocês estão falando, e nem com quem vocês estão falando, e nem com o pai que vocês têm. E aí eles falam, Jesus fala assim: as obras que eu faço em nome do meu Pai, falam do meu respeito. Eu, naquilo que eu faço, vocês não reconhecem Deus no que eu faço. Aí eu te pergunto, hoje, nas obras que você faz na sua vida, o que isso testifica do teu Pai? Do trabalho da empresa que você gerencia, o que isso testifica do teu Pai? Que obras são essas que eu e você nós estamos empreendendo hoje que testificam a respeito do Pai, onde alguém olha em você e encontra o Pai em você? Ah, Carlos, se for assim, todo mundo tem que abrir igreja. Jesus tinha alguma igreja? Jesus não estava se referindo a ser crente. Jesus não estava se referindo a ir no culto domingo. Jesus estava se referindo a um estilo de vida onde as tuas raízes elas não têm contato com a terra. Um estilo de vida que você entende que você não tem origem nem destino. Você não sabe de onde você vem. Ou melhor, ninguém sabe. Você sabe. O vento sabe de onde ele vem e para onde vai. Mas as pessoas não sabem de onde você vem, nem para onde você está indo. E aí Jesus está falando: vocês não creem porque vocês não são minhas ovelhas. Existem algumas pessoas hoje, e aí Jesus falou: eu vim para que eram os meus, e os meus não me receberam. Jesus estava se referindo desses caras aqui. Ele veio para que eram os seus. Jesus veio para que eram os seus, mas os seus, os judeus, pegaram em pedras, falaram: você é um blasfemo, como você está dizendo que você é Deus? E eles não estavam reconhecendo o próprio Deus deles. Eles estavam estranhando o próprio Deus deles. E aí Jesus falando: eu e o Pai somos um. Irmãos, essa blasfêmia ela é atribuída a mim e a você até hoje. As pessoas elas vão te odiar quando você dizer que você e Deus são um só. Mas nós não somos, Cal. Somos. Jesus falou: assim como eu oro para que, assim como eu e o Pai somos um, vocês sejam um. Falou isso para os discípulos. Existem dois tipos de crente: um que se relaciona com Deus fora dele e um que se relaciona com Deus dentro dele. Por quê? Porque aquele que se une ao Senhor, assim como aquele que se une a uma prostituta e é um só corpo com ela, a Bíblia diz que assim é aquele que se une ao Senhor. É um só espírito com ele. Entenda, você e Deus, vocês são um, se fundiu, você nasceu do Pai. O Pai em você e você no Pai. A Bíblia diz que nós fomos escondidos em Cristo. Nós estamos nele e ele em nós, assim como um ramo e a videira. Não somos duas coisas.
Nós somos a mesma coisa. Por isso, a gente precisa entender que as ovelhas ouvem a voz do pastor. As ovelhas ouvem a voz do pastor. E elas seguem o pastor. O que eu quero trazer de conclusão para você é que além de você viver baseado no que Deus disse, viva ainda mais debruçado no que Deus está dizendo. O que Deus está dizendo hoje? Eu tenho alguns amigos, familiares, irmãos que saíram de uma cidade lá, vieram para essa cidade aqui, estão morando na minha cidade, estão morando no meu bairro, estão congregando na minha igreja, e eles olham e falam para você: Deus me disse para vir para cá. Só que o perigo não é eles estarem enganados no que Deus disse. O perigo nosso é a gente perder a frequência do que Deus está dizendo. Entre Deus dizer para você vir para Curitiba e morar para Curitiba, Ele ainda está dizendo várias outras coisas para agora, para o hoje, para o tempo enquanto você não veio para Curitiba. Sabe, eu tenho encontrado pessoas que a pandemia frustrou planos futuros de morar em outros países. E essas pessoas, elas pararam na vida porque elas estão frustradas que Deus disse que eles iriam. Só que eles perderam a capacidade de ficar ouvindo o que Deus está dizendo. Irmão, Deus está te dizendo algo nessa manhã. Viva uma vida imprevisível. Administre bem as suas finanças a ponto de você não precisar trabalhar mais para você ter dinheiro. Carl, como que eu faço isso? Como o ímpio faz. Ou você acha que o Bill Gates trabalha por dinheiro? Ou você acha que o Elon Musk trabalha por dinheiro? Não. Eles trabalham porque trabalham. Eles trabalham porque são aquilo. Só que eles tiveram um planejamento financeiro que hoje eles não precisam mais de dinheiro para fazer o que fazem. Eu te pergunto, e você que é crente, que tem o Espírito de Deus em você, tem a fonte da sabedoria em você, você só não tem tanto dinheiro ainda porque você acha que você não consegue. Você só não tem uma renda passiva ainda hoje porque você não se vê acima do seu empreguinho, da sua empresinha, do seu concursinho. E hoje eu quero te deixar duas lições aqui. Ande no que Deus te disse, mas ande principalmente no que Deus está te falando. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você não é apacentado por Jesus, pelo Espírito Santo, baseado no que você vê. As minhas ovelhas, elas são apacentadas baseado no que a gente escuta. Então, se tem uma coisa que Satanás ele vai tentar interromper, é a frequência do que você escuta a Deus. Na frequência que você ouve Deus, é a frequência onde Satanás vai tentar te confundir. Por quê? Porque você é orientado por Deus no que você escuta, não no que você vê. E várias pessoas estão tentando ver, estão tentando buscar por vista. E a Bíblia diz que nós não andamos por vista. Bem-aventurado é quem não viu e creu. Porque crer envolve cegueira, envolve fechar os olhos e crer. Jesus falou aqui, Jesus falou: já vos disse e não credes. Jesus falou: já falei para vocês, mas vocês querem ver. E aí, como vocês não conseguem ver, vocês não creem no que eu te falei. Eu te pergunto, você está mais procurando enxergar o que Deus tem para tua vida ou está mais interessado em ouvir o que Ele está falando para tua vida? O bom pastor, ele apacenta pela voz. Que voz é essa que está te interrompendo hoje? Está entrando e estragando a frequência da voz que você devia estar ouvindo. Porque essa voz é o que te dá a paixão pela jornada. A vida é uma jornada. Se você se apaixonar pela jornada, você será um apaixonado até o fim dos tempos. Meu desejo hoje é que a sua vida até o último dia seja uma vida bem vivida, uma vida intensa, uma vida apaixonada. Por quê? Porque você chegou no lugar que você chegou? Talvez não. Talvez humanamente você nunca vai chegar. Só que se no dia que você morreu, você estava na jornada, você chegou até o máximo do que você podia ter chegado daquele destino. Eu sou um cara muito jovem, tenho só 36 anos, tenho sonhos e visões que ainda a terra nunca viu. Tenho palavras sobre esses sonhos e visões
tenho recebido ofertas sobre essa visão. Deus tem mobilizado recursos, bens, talentos, tesouros. Só que eu posso morrer agora de Covid. E aí a tua equação vai ser: ué, mas Deus não falou que ele ia ter? Só que se eu morrer hoje, meu irmão, pode ter certeza que eu cheguei até o lugar mais perto do destino que eu fui destinado a chegar. Só que eu estou pronto para chegar no destino, estou pronto para adentrar plenamente a eternidade. Aí, principalmente para a eternidade. Eu quero estender essa vida para você. Tudo que você está fazendo hoje, enxergue a eternidade atrás disso. Enxergue se você tem uma escolinha infantil. Entenda que aquela escolinha infantil não é sobre crianças terem um bom ensino. Não. Isso vai caducar, isso vai ficar pela terra. Se você tem uma escolinha é porque existem famílias que podem ser impactadas para a eternidade por causa da convivência com você, na desculpa que eles precisam levar os filhos todos os dias ali. Em Salmo 23, 4, a Bíblia diz: mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Jesus usa vara e cajado. Jesus usa vara e cajado. A vara é para te tocar. O cajado é para te conduzir e a vara é para te proteger. Jesus, como um bom pastor, ele usa a vara para te conduzir. Entenda o cajado para te conduzir. Entenda o toque do cajado. Entenda quando o cajado toca na ovelha e a ovelha precisa caminhar. Por quê? Porque tem um cajado batendo no lombo. E o pastor, ele usa uma vara para defender a ovelha de um predador. Ainda que você ande no vale da sombra da morte, ainda que você chegue no lugar mais difícil dos seus dias, ainda que você chegue no fundo do vale, na jornada, e a Bíblia diz: ainda que eu ande pelo vale de trevas e morte. Trevas e morte é um lugar que não tem vida, que não tem luz, que não tem alegria, que não tem virtude. Ainda que eu entre nesse lugar, meus olhos não enxerguem nada, esteja tudo escuro e morto, você vai entender que existe um cajado tocando sua vida, te conduzindo para fora desse lugar. E existe uma vara que te protege daquilo que você não enxerga. Deus está usando uma vara a teu favor. Deus está por você, não contra você. Deus, ele zela dos predadores em volta do seu negócio. Deus, ele zela dos predadores em volta do seu casamento. Deus, ele zela dos ataques sobre os seus filhos. Deus, ele zela sobre as más línguas contra os teus negócios. Porque ele tem uma vara e um cajado. O cajado é para você entender as coisas. A vara é para que os outros entendam as coisas. E hoje eu quero dizer, existe um Espírito Santo dentro de você. Se vocês me amam e demonstrarem esse amor fazendo o que eu disse, falarei ao Pai e Ele providenciará um outro amigo, para que sempre haja alguém com vocês. Em outra versão diz: eu rogaria ao Pai. João 14,16. Eu rogaria ao Pai. Jesus está falando: eu rogaria ao Pai. Esse mesmo Jesus que quase foi apedrejado pelos judeus, pelos crentes da época. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco, e Ele estará em vós. Ele habita convosco, e Ele estará em vós. Ele habita convosco, e Ele estará em vós, não com vós. Entendeu por que a gente não pode caminhar pelo que vê? Porque se a gente caminha pelo que a gente vê, a gente não vai ver quem a gente não precisa ver, que é o Espírito. O Espírito da verdade o mundo não pode receber porque não vê. Só que eu não recebi porque eu vi, eu recebi porque eu ouvi.
Por isso, viva uma vida baseada no que Deus está dizendo. Deus está dizendo. Às vezes fala assim, Deus silenciou, Deus está no silêncio, Deus não fala nada. Sabe por quê? Não é que não fala nada, é que você ainda está preso no que Ele disse. Mas o que Ele disse, fora o que Ele disse, Ele continua dizendo. É como eu mandar um filho meu para o intercâmbio nos Estados Unidos e achar que eu mandei ele para os Estados Unidos, agora ele não tem mais nada para perguntar para mim. Que eu não tenho mais nenhuma responsabilidade de ligar e falar, filho, compre isso, filho, vai lá, filho, não saia à noite, filho, não pega carona, filho, não toque no carro dos outros, filho. Ué, pai, mas você já não disse que é para eu vir para os Estados Unidos? Eu disse, mas não é porque eu disse que eu parei de dizer. Não é porque Deus disse sobre o teu futuro que Ele parou de dizer sobre o teu agora. E entenda, o Espírito ele habita, você é templo, tabernacular, ele foi tabernaculizado em você. Dwelling, ele habita em você, ele permanece em você. Ele é um consolador a fim de que seja para sempre convosco. E hoje eu quero te desafiar, você ouvir uma voz atrás de ti dizendo, esse é o caminho, andai por ele. Quando você achar que vai desviar para a direita e vai desviar para a esquerda, lembre, esse é o caminho, andai por ele. Não, mas o que as pessoas vão dizer? Eu em plena segunda-feira eu vou viajar para a praia. Irmão, deixa as pessoas falarem. Deixa as pessoas pegarem nas pedras. Deixa as pessoas apedrejarem as obras do teu pai em você. Deixa as pessoas, porque não são pessoas más, estamos falando dos amados, dos irmãos da fé, dos melhores amigos, estamos falando dos co-pastores, estamos falando dos vice-deus, dos apóstolos, dos bispos. Deixa que eles achem, vão pegar nas pedras para apedrejar as tuas obras, só que eles não sabem que são obras de Deus em você. Por isso quero te dizer, viva loucamente. Viva loucamente, viva intensamente. Sabe o que é viver uma vida planejadamente imprevisível? É você da noite para o dia vender uma empresa que você disse a vida inteira que era de Deus. Só que de repente o dia, do mesmo jeito que Deus disse, abra essa empresa, tem o dia que você escuta Deus dizendo, venda essa empresa. Só que aí você parou no que Deus disse. E a gente não é parar no que Deus disse. A gente é para continuar no que Ele está dizendo. O que Deus disse é teu destino. Mas o que Deus está dizendo é a tua jornada. Se apaixone pela jornada. Se apaixone pelo que Deus está dizendo sobre você. Se apaixone sobre agora, sobre a igreja que você está tocando agora. Se apaixone sobre o emprego que você está tocando agora. Mas não ache que porque Deus disse, Ele parou de dizer. Não, Deus vai continuar te dizendo. E Ele usa um mecanismo chamado Espírito Santo, o Consolador, o amigo, que Ele estará sempre dentro de nós. Escute a voz desse Espírito. E aquele que é nascido desse Espírito, ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe de onde vai. Meu desejo é que você viva uma vida mais do que de aposentado. O aposentado ele tem esse luxo, né? Ninguém sabe de onde ele vem nem para onde vai, porque ele não tem rotina, ele não precisa ter rotina. Só que as pessoas hoje têm mais empenho para alcançar uma vida de aposentadoria do que viver uma vida para o reino de Deus. Não, aposentado 40 anos, ele fez um patrimônio, agora ele tem dinheiro, ele não precisa se preocupar mais. Entenda, você não precisa viver 40 anos com patrimônio para você não se preocupar mais. Você tem o penhor da herança, você tem a palavra divina. Você tem a certeza de que você não precisa se preocupar mais. Ele disse, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades. Olha os lírios dos campos, não tecem, não semeiam nem colhem. Olha os pássaros, eles não têm para si celeiros, não têm capacidade de armazenar, eles não têm nem uma geladeira para guardar o alimento de hoje para amanhã. Quanto mais vocês. Irmão, perca o medo, abandona o controle da tua vida e comece a admirar a jornada. Comece a ter a emoção da montanha russa. Sabe
a emoção da descida, da subida, do começo, do fim. Não é a emoção só de você ter ido até a montanha-russa, é a emoção de você andar na montanha-russa. Às vezes eu me sinto que nem um parque temático, né? Quando nosso sonho é ir lá pra Disney, pra Universal, e de repente você chega lá na Universal e você não vai em nenhum brinquedo. Por quê? Porque você estava tão preocupado em ir na Disney que você não desfrutou da Disney. Você não entrou no brinquedo, você não conheceu o brinquedo. E hoje as pessoas estão tão preocupadas em viverem para o reino de Deus que não estão vivendo o reino. Estão no reino, mas não desfrutam dos benefícios desse reino. Não desfrutam dos direitos desse reino. Não desfrutam dos deveres desse reino. Porque estão demasiadamente terrenos. Estão conformados com esse mundo. Andam no curso presente desse século. Nessa manhã, saia desse lugar. Nessa manhã você tem a oportunidade de você desenvolver uma vida que é planejada para ser imprevisível. Eu te desafio, seja imprevisível. Esteja pronto para o próximo filho que você talvez disse que nunca ia ter. Esteja pronto para você vender a sua empresa. Esteja pronto para você morar em outro país. Esteja pronto para você mudar de bairro. Esteja pronto para você morar de aluguel. Recolha as raízes que a terra quer te aprisionar. Recolha as raízes da terra onde a estabilidade está mais te aprisionando do que te fundamentando. Nós não temos estabilidade das raízes que tocam a terra, nós temos o fundamento da palavra que veio da eternidade. Nossa palavra veio do céu, nossas raízes estão no céu, na eternidade. E a Páscoa está se aproximando, e o que Deus tem mais me falado é que a vida é um instante mais importante de toda a eternidade. Você vai ouvir falar um pouco sobre isso mais para frente. Mas entenda que essa vidinha de muitos anos, que para Deus é um breve pensamento e que sobe como um vapor, essa vida, o sentido dela é que essa vida na Terra é seguramente o instante mais importante da eternidade. Porque essa vida aqui define se você entra ou nunca vai entender o que é a eternidade. Que Deus te abençoe nessa manhã, que o Espírito Santo te encha de vida, que você seja abundante, que você viva apaixonadamente, com muito, com pouco, na riqueza, na abundância, na escassez, na vida de favor, na vida onde você estende o favor para alguém, mas que de fato a tua vida ela seja cheia de vigor, que a tua jornada seja uma jornada de contentamento, de piedade, uma jornada onde a própria jornada é a emoção da própria vida. Que você não apenas fique preso ao destino, ao que Deus já te disse, mas que você principalmente desfrute o que Deus está te dizendo. Deus está falando com você, Deus fala comigo, Deus ele todos os dias, Deus ele não cessa, porque nós estamos falando do Deus que é todo criativo, o Deus que é um Deus de novidades, um Deus que todas as manhãs tem coisas novas separado para aqueles que ouvem a voz desse bom pastor. Que Deus abençoe vocês, fiquem firmes. Agora eu vou lá na maternidade, vou deixar bem certinho lá, conversado, para que eu possa acompanhar todo esse parto. Orem por nós. Seguramente até segunda-feira temos boas novidades aqui. A nossa bebezinha está completando 40 semanas amanhã. E Deus é bom, o diabo é mau e a gente continua vencendo. Olha, ó, parece que o quarto filho acrescenta outra porção de sabedoria, né? Antes era dedo na ferida, agora é porrada. É porrada de consolo. Aqui até a porrada consola. Michele e Jorge, Deus te abençoe. Um beijo. Estou devendo uma resposta do teu marido, só que eu não respondi ele porque eu quero ter o prazer de ligar pessoalmente para falar com meu amigo. Deus abençoe vocês, tá bom? Rive Kleber, preciso te conhecer, irmão. Você é fantástico, cara. Todos os dias, cada tiradinha dessa que você dá é que você entendeu coisas muito profundas. Fantástico. Júnior Maia, abraço para toda a família, meu irmão. Abraço para tua mãe. Espero que vocês estejam todos bem, você com a tua saúde aí também.
E vamos orar pelo Covid, pessoal. Não para que as pessoas sejam protegidas, mas para que as pessoas elas subjuguem o Covid. Assim como Paulo, picado por uma serpente, num ato de muita certeza, sacudia sua mão. Assim eu quero declarar que você, num ato de certeza, você vai se levantar contra todo o medo do Covid. Irmãos, o Covid está aí. Mas a pergunta é, e daí? E daí? Não deixe isso tirar a tua paz. Desliga a televisão. Cuidado que está ouvindo. As notícias, as más notícias, elas fragilizam o seu canal de discernimento de pastoreio. Cuidado com o que você escuta. Deus abençoe. Amamos vocês. Muito profundo hoje. Mais um texto ficando que Deus tem falado conosco. Mais um teste. Legal. Vamos orar, pessoal? Jesus, obrigado por essa manhã. Obrigado por pessoas tão distintas que estão aqui, Pai. Certamente tocamos centenas de pessoas, milhares de pessoas, porque bairros foram tocados nessa manhã, escolas foram tocadas nessa manhã, universidades, hospitais foram tocados nessa manhã, porque pessoas aqui, chaves, foram tocados. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor devolva para nós a paixão pela jornada. A vida não é possível que seja só apenas uma busca pelo céu e uma maneira de escapar do inferno. Não é possível que a vida seja só isso. Ensina os teus filhos, Pai, que o reino já está aqui entre nós. O reino é chegado. Nos leva, Senhor, a revelar esse reino escondido para as pessoas. Nos leva a sermos cidadãos do reino de Deus com justiça e equidade. Que as nossas rotinas testifiquem acerca das obras do Pai em nós. Ensina que a gente é muito mais do que um missionário, que é para viver para a igreja. Muito mais, Deus. Estamos falando sobre tocar a terra, andar pelas nações, tomar do melhor dessa terra, do melhor vinho, do melhor carne, tomar do melhor voo. Não para que isso seja o fim, mas que isso seja o óbvio daqueles que têm certeza do fim, que foram levantados. Deus continua falando. Pai, eu oro para que toda interferência na voz do pastor, eu oro, Senhor, para que toda vara e todo cajado que não foi percebido, Pai, seja visto e sentido pelas pessoas, mesmo no vale da sombra da morte. Nós não tememos mal algum. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. E é isso aí. Sucesso. Obrigado, Sabrina. Obrigado a todos vocês que são tão especiais para mim, onde vocês estiverem, tá bom? Beijão, pessoal.